Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede para juntos aprendermos dele, que é humilde e manso de coração, para ensinar. E nós estamos dentro da nossa série do mês de abril de 2026, falando um pouquinho sobre o profeta Oséias. Conhecemos esse homem de valor que entregou a sua vida para Deus, para ser usado como instrumento de Deus nessa terra, e deixou um legado muito especial, mesmo quando todo o seu povo, ou a grande maioria do seu povo, corria para o mal. Oséias foi aquela voz que clamava para que o povo pudesse retornar ao Senhor, e em esse povo não retornando, ele também foi a voz que avisou sobre o juízo que viria da parte de Deus sobre o seu povo, e da forma como ele falou, aconteceu. Eu fico maravilhado, queridos, porque esse homem, ele tinha uma palavra de autoridade vindo do céu. Não era conferido por um governante qualquer dessa terra, mas era conferido pelo nosso Deus, o nosso Pai. E como é bom nós termos essa oportunidade de ter a autoridade do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Quanto mais eu me relaciono com Deus, e aqui está mais uma oportunidade de você aprender e se relacionar com Deus, nós temos dentro de nós essa palavra de autoridade, vindo da parte de Deus, o nosso Senhor, para que a gente possa liberar sobre as adversidades e as situações que estão acontecendo em nossas vidas. E hoje eu gostaria de dar continuidade a nossas ministrações sobre esse livro, falando um pouquinho, queridos, sobre alguns ladrões que roubam ou que impedem a restauração de Deus em nossas vidas. O nosso Deus, querido, é um Deus restaurador. Isso é um traço do seu amor. Deus é amor, e um dos traços principais, mais lindos desse amor poderoso que está sobre a nossa vida é o desejo constante de ele restaurar o homem, o ser humano, a posição que ele havia criado ali quando ele desenvolveu toda a criação, desde o Jardim do Éden, desde os nossos pais Adão e Eva. Ou melhor ainda, restaurar uma posição superior, porque em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso fim é sermos glorificados com Ele, ou seja, uma posição superior à que tinha Adão e Eva. Por isso é tão importante nós estarmos seguindo ao Senhor, querido, porque a vida, em todos os seus aspectos, ela de vez em quando, ou de vez em sempre, ela vai fazer com que partes importantes da nossa vida sejam perdidas. Nós tomamos decisões erradas, nós entramos por caminhos que talvez visando, uma independência de Deus, acaba trazendo alguma consequência negativa para nossas vidas, ou mesmo alguns acidentes que acontecem na nossa vida, algum peso que o mundo coloca. Lembra do Senhor Jesus falando que neste mundo nós teremos aflições? Ou seja, a nossa carne agindo, o inimigo nos atacando, e tantas coisas que acontecem à nossa volta em nossas vidas. Então sempre, em alguma coisa, em algum momento, nós vamos precisar da restauração de Deus, do novo de Deus sobre as nossas vidas. Aquele novo, querido, que vem para trazer um ar novo para a gente, que vem justamente para nos trazer uma motivação diferente, que faz com que a gente possa dar continuidade à nossa vida, deixando as coisas que para trás ficam e indo para o alvo, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, um dos caráteres principais do nosso Deus é a restauração. E ele se apresenta nas nossas vidas de tempos em tempos para que essa restauração se inicie, comece, se desenvolva. A partir do momento que eu entrego a minha vida para Cristo Jesus, o meu Senhor, então o Espírito Santo, através da sua palavra, através da sua ação interior, através das ações exteriores que ele faz, ele vai começando a moldar as nossas vidas para sermos restaurados. E o Senhor, ele vem de tempos em tempos com este pacote chamado restauração, para nos entregar, para que realmente comece algo diferente em nossas vidas, que a gente entenda que é um renovo, que é uma restauração de Deus sobre nós. Agora, quando ele vem para desenvolver
para aplicar justamente esse processo de restauração em nós, querido, ele precisa encontrar algumas características também em nós, que faz com que o seu desejo de restaurar se conecte, entre em sintonia com uma vida que espera, que aguarda, que aceita, que quer, que faz o que for necessário para que a sua restauração venha e tenha êxito em nossas vidas. Queridos, lendo o livro de Oséias, principalmente esses versículos que eu quero ler para você aqui, de Oséias capítulo 7, versículo 1 e 2, eu entendi que o Senhor ele vem com a sua restauração, e se ele não encontra essas características em nós que permitem que a sua restauração aconteça, ele se retira de nós com tudo aquilo que ele poderia nos dar, com o novo que ele poderia nos entregar, com o reavivar de uma nova vida, de um novo ciclo nas nossas vidas que ele poderia nos dar, querido. Ele leva embora novamente e a gente continua naquela vida de sofrimento, dentro daquela área, as coisas não mudam e a gente muitas vezes pedindo a Deus e realmente querendo que aconteça alguma coisa, alguma intervenção, mas quando a intervenção vem, a gente acaba não tendo as características que conectam a esse momento, a essa restauração que o Senhor tem para nós. E era o que acontecia com aquele povo. Deixa eu ler para você o que está escrito ali em Oséias, no capítulo 7, o versículo 1 e o versículo 2. Ali está escrito assim: quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade, por dentro há ladrões e por fora rouba a horda de salteadores. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os seus próprios feitos o cercam, acham-se diante da minha face. Olha que interessante, queridos, o começo do versículo 1. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar Israel. Ou seja, não é algo que acontece de contínuo, mas é um momento especial, quando o coração do nosso Deus, quando o seu desejo, quando qualquer outra informação ou característica que ele precisa que aconteça, toma o seu feito completo, o seu processo completo dentro dele. Então ele se levanta para restaurar o seu povo, ele se levanta para restaurar a pessoa que está lá pedindo, a pessoa que está caminhando com ele. Veja que interessante, ele vai fazendo essas ações nas nossas vidas. Chega um certo momento, depois de tudo que nós passamos, que o Senhor diz: olha, agora é o tempo de restaurar essa área na vida do Wagner. Agora é o tempo de restaurar essa área na vida dele, na vida dela. Então ele se levanta para vir com essa restauração. São aqueles famosos momentos onde a oportunidade ela começa a ganhar corpo, ela começa a ficar mais clara diante de nós. Nós estamos lutando, querendo, pedindo ao Senhor, lutando por isso, nos esforçando. Então chega um momento onde se conecta aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu preciso e a oportunidade. Essa oportunidade, quem faz, quem se dispõe, quem se levanta para vir restaurar, mudar a nossa sorte, é justamente o nosso Deus. Eles têm tempos determinados para que aconteça essa restauração, não é? E aí, quando ele vem, queridos, ele precisa encontrar certas características que são importantes para que essa restauração aconteça. E quando ele vem, e é quando essa restauração ela não é levada a efeito dentro de nós, é porque existem alguns ladrões, como diz aqui o próprio verso 1, né? Ele fala aqui de alguns ladrões internos e salteadores externos, né? Ele fala assim: por dentro há ladrões e por fora rouba a horda de salteadores. Olha que coisa! O Senhor se levantou, ele se dispôs a sarar o seu povo, a mudar a sorte do seu povo. Então ele vem com tudo preparado, ele vem realmente com todas as coisas que precisa. A hora que ele chega diante desse povo, ele descobre, então ele olha justamente para esses ladrões que estão
estão roubando essas características que deveriam se conectar a esse tempo novo, a esse tempo de restauração, e consequentemente o seu povo não é restaurado e vai de mal a pior. Justamente isso, querido, que nós devemos fazer. Nós não sabemos qual é o tempo aonde o Senhor vai liberar esta oportunidade de restauração em nossas vidas. Mas o que nós podemos fazer é nos policiarmos para que esses ladrões não estejam roubando as características que Deus procura em nós, para que Ele possa restaurar a nossa vida em todas as áreas. Deus é o Deus do impossível. Ele deseja restaurar as nossas vidas. Ele sabe das lutas que nós passamos. Ele sabe o quanto o mundo nos rouba, né? Nos deixa deformados por causa de tudo aquilo que é colocado contra nossas vidas. E Ele sempre está querendo nos reformar, nos restaurar, nos trazer novamente, queridos, a um tempo de alegria, de felicidade, de bênção, de prosperidade. Mas quando Ele vem, o que Ele tem encontrado em nossas vidas que talvez tenha impedido a sua restauração de acontecer? Deixa eu falar um pouquinho para você aqui. Olha, os ladrões internos que impedem, está aqui no texto, você pode ver, é o pecado, querido. O pecado, ele impede a restauração de Deus que aconteça em nossas vidas. Eu não estou dizendo aquele pecado que nós infelizmente cometemos todos os dias, e muito provavelmente no final do dia ou no começo do dia, quando nós fazemos as nossas orações, ou em qualquer hora do dia, nós pedimos perdão ao Senhor de todos os pecados e que nós temos feito, né, de errado contra a vida dele. Esses pecados sobre o qual o Senhor está falando aqui a Israel, a Efraim, né, que era o reino do norte, aonde Oséias ele estava ministrando da parte do Senhor, é justamente aqueles pecados que eu sei serem pecados, mas eu continuo fazendo. Mesmo pedindo perdão, eu continuo fazendo, eu continuo andando por caminhos que eu sei que já não servem mais para mim, indo a lugares que eu sei que não servem mais para mim, falando coisas que eu sei que não servem mais para mim, me comportando, tendo os mesmos sentimentos, permitindo pensamentos destruidores dentro da minha mente, ou seja, tudo aquilo que eu sei que me afasta de Deus, eu sei que isso me afasta de Deus e eu faço de maneira recorrente. Então isso, querido, é um pecado que acaba afastando a restauração de Deus em nossas vidas. Veja, ele chama aqui de falsidade, a mentira. A mentira, querido, nós sabemos que a palavra do Senhor está escrito que o pai da mentira é o diabo, querido, é o inimigo de nossas almas. Então, onde há mentira, o Senhor ele não pode restaurar. Onde há falsidade, aonde há a ilusão, aonde há esse negócio de fazer as coisas para inglês ver, né? Existe essa expressão, e é uma expressão que parece que caracteriza o nosso povo hoje, querido, que é um povo que faz as coisas para inglês ver, né? Ou seja, faz de maneira superficial, mas não existe o compromisso de alma, de espírito com aquilo que está fazendo. Aonde existe falsidade, aonde existe esse negócio de fazer para o inglês ver, aonde existe mentira, o Senhor não pode agir, Ele não age de maneira nenhuma por causa dessas coisas. Olha só aqui a maldade, né? Ele fala maldade de Samaria. Aonde há um coração, querido, que está sempre pensando, visualizando, a primeira intenção sempre é uma intenção de maldade, aonde não consegue ver a vida com a beleza que o Senhor a construiu, sempre é com maldade, fazendo as coisas, né, com maldade. E isso, querido, vai fazer com que a restauração de Deus não aconteça em nossas vidas. A falta de arrependimento verdadeiro e sincero nos nossos corações diante das coisas que nós fazemos contra o Senhor afasta justamente esse ponto de restauração novo de Deus em nossas vidas. Nós precisamos reconhecer aquilo que nós estamos fazendo contra o Senhor, ter um momento especial com Ele, pedir perdão, nos arrepender verdadeiramente, com sinceridade de coração, buscar realmente
que Ele possa restaurar o nosso relacionamento com Ele, para que estes momentos de bênção aconteçam em nossas vidas. Veja que do coração que deseja as coisas desse mundo, é justamente o que esse povo eles estavam passando, que deseja só as questões materiais. Eu quero Deus, eu até quero Deus, mas Deus, Ele não é o centro para a minha vida. As coisas na minha vida não giram em torno de Deus, mas Deus é o meio pelo qual eu vou conseguir as coisas dessa terra. Queridos, essa é uma reflexão que todos nós devemos fazer. Por que nós queremos o que nós queremos? Será que nós queremos a ajuda de Deus simplesmente, querido, porque Deus é o meio para eu conseguir aquilo que eu preciso? Ou Deus, Ele é o centro gerador de vida em mim e tudo aquilo que eu preciso existe para a honra e glória dEle? Como que eu consigo explicar isso para o meu coração, nas minhas orações diante do Senhor? Então esses são os ladrões internos que aparecem aqui no texto, querido, de Oséias capítulo 7, versículo 1 e 2, que estavam fazendo com que quando Deus vinha com a restauração, não acontecia de maneira nenhuma essa restauração nas suas vidas. Ele fala também sobre uma horda de salteadores que estava do lado de fora. Queridos, quem são esses salteadores, esses ladrões externos? Queridos, o ladrão externo é justamente o ambiente onde eu estou, queridos. Qual é o ambiente, não simplesmente que eu estou inserido e que de repente as pessoas não creem em Deus, mas qual é o ambiente aonde eu estou caminhando, que faz sentido para a minha vida. Se eu estou me amoldando ao ambiente mundano na qual eu estou colocado, queridos, isso faz com que a restauração de Deus não aconteça, porque eu estou amando este ambiente maldoso, esse ambiente que coloca Deus para fora, esse ambiente que realmente traz só destruição para o meu coração. Hoje em dia tem uma grande força, né? Sempre houve, mas nesse dia, diante de tantas pessoas que são fracas internamente dizendo, as pressões dos grupos, né, fazem com que a pessoa ela facilmente abra mão dos seus valores que deveriam ser inegociáveis para fazer parte daquele grupo. Vamos fazer tal coisa porque está todo mundo fazendo, vamos fazer também. Então nós temos duas formas de nos portarmos diante de ambientes negativos, ambientes do mal, ambientes mundanos. Ou nós tomamos a posição de Daniel e de seus amigos, você lembra? Ele resolveu no seu coração não se contaminar e não se contaminou. Estava dentro da Babilônia, num momento extremamente difícil da sua vida, e ele não se contaminou, queridos. Ou então nós tomamos a posição deste povo, que eles se misturaram àquelas pessoas, àquele ambiente destrutivo, aquele ambiente mundano, aquele ambiente de maldade, aquele ambiente de independência de Deus, e permitiram-se fazer parte daquele grupo. Eles queriam fazer parte. Então o ambiente, queridos, aonde eu estou, ele tem uma grande influência se a restauração de Deus vai acontecer em minha vida ou não, mesmo que eu esteja dentro de ambientes complicados, mundanos. Essa não é a questão, mas se eu estou lá forçado, por exemplo, é a minha família, o lugar onde eu trabalho, então eu resolvo não me contaminar com aquilo que as pessoas fazem, não frequento locais onde eles vão, não falo do que eles falam também, eu não pareço como o local que é mundano, que é o local onde as pessoas não pensam e não levam em considerações os valores poderosos do nosso Senhor. Esses são os salteadores do lado de fora, que faz com que a restauração, o tempo de restauração não aconteça em nossas vidas. Nós precisamos ter essa visão dentro do nosso coração, queridos. Somos nós que devemos justamente policiar a nossa vida. Nós que, com a ajuda do Espírito Santo, orando, nós pedindo a Ele, frequentando os cultos, lendo a palavra do Senhor, precisamos ir limpando tanto o nosso interior quanto o ambiente, o quanto esse ambiente tem
falado mais alto nas nossas vidas, para que quando o Senhor se dispor a mudar a nossa sorte, Ele então encontre as características que vão casar com essa restauração, e a restauração de Deus aconteça para a sua honra e para a sua glória, e para a bênção e prosperidade do seu povo. Então se policie, querido, se mantenha, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Em algum momento Ele vai restaurar essa área na sua vida. Quando Ele chegar, Ele vai encontrar conexão com você? Pense nisso. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.